Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver operadores lógicos. No vídeo passado nós vimos operadores relacionais, que servem basicamente para a gente comparar valores. A gente quer ver se um número é menor do que o outro, se uma palavra ela vem antes de outra, esse tipo de coisa. Se determinados valores são iguais ou não. E aí ficou faltando como é que a gente consegue encadear mais comparações. Como a gente viu no final do vídeo, a gente não conseguiria fazer uma comparação se o número está dentro de uma faixa, por exemplo. A gente precisa ver se o número está entre 3 e 10. A gente tem que verificar duas coisas. Primeiro, que ele é maior do que 3. Segundo, que ele seja menor do que 10. Mas aí como é que a gente junta esses dois resultados? E a gente consegue fazer essa junção usando operadores lógicos, que são muito simples também. São só esses três. O primeiro deles é a negação. Então ela serve para você inverter o sentido lógico de alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fez a comparação se o número for menor do que 3, por exemplo. Essa comparação, se eu quiser inverter, eu quero ver, na verdade, eu não quero saber se ele é menor do que 3, eu quero saber se ele é igual ou maior. Se a gente colocar o exclamação na frente, a gente inverte o sentido lógico. Ele vai dar um resultado para menor do que 3, só que como a gente está invertendo, é como se a gente estivesse usando maior igual. A gente poderia substituir, em vez de colocar exclamação e número menor que 3, a gente pode tirar a exclamação e colocar maior ou igual a 3. Só para vocês entenderem, que ele faz ao contrário. Eles invertem o sentido lógico. A mesma coisa, assim, se não for um valor booleano também. Como a gente já viu várias vezes, 0 é o único valor falso. E os outros resultam em verdadeiro. Então, se eu, por exemplo, colocar exclamação 15, ele vai retornar falso. Como a gente viu, 15 ele é convertido para verdadeiro. E se eu tenho exclamação na frente, ele vai inverter esse verdadeiro. Então, vai retornar falso para a gente. Só que tem que tomar um cuidado também, porque essa exclamação ela tem uma precedência maior do que a dos operadores relacionais. Então, se a gente escrevesse só direto, se eu, por exemplo, escrevesse assim, se número menor que 3, a exclamação ela tem uma precedência maior do que esse comparativo. Então, ele ia fazer primeiro isso aqui e depois o resultado com esse aqui. Que volta aquele mesmo erro que a gente tinha antes. Aquele mesmíssimo erro. Porque isso aqui vai retornar um valor booleano. Pode ser tipo verdadeiro ou falso. E aí, qual o sentido de eu comparar verdadeiro ou falso com menor que 3? Não faz sentido nenhum. Então, normalmente, quando a gente usa operador de negação, muito provavelmente você vai precisar também usar parênteses. Eu não sei se eu já cheguei a comentar sobre isso, mas quando você põe parênteses, você está forçando a ser naquela ordem que você está escrevendo. Então, parênteses, ele executa antes. Então, ele tem uma precedência bem alta e a expressão que está entre parênteses ela vai ser resolvida antes das demais. Então, nesse caso, a gente tem aqui o operador de negação e a gente tem os parênteses, ou seja, ele vai resolver primeiro o que está aqui dentro antes de aplicar a negação. Então, dessa forma aqui ficaria correto. Mas isso tudo a gente vai testar também. Os outros operadores que a gente tem seria o e. Quando a gente quer juntar duas condições, elas têm que ser válidas, que vai ser o que a gente vai usar para resolver o problema de comparação de faixa. E temos também o ou. Às vezes as duas condições não conseguem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mas pode ser que na sua estrutura do programa, basta que uma delas seja verdadeira e para você está suficiente. E nesse caso a gente vai precisar usar o ou. Vamos ver como é que a gente consegue usar esses operadores. Eu montei aqui um programinha relativamente simples. Declarei uma variável número, inicializei ela com 1, só para a gente não sair aqui do laço antecipadamente. Enquanto a pessoa não digitar 0 aqui dentro, esse laço vai continuar rodando, como a gente já viu a utilização do while. E aqui a gente pede um número, o usuário vai digitar e aqui a gente vai fazer alguma comparação. E aqui eu coloquei, ele vai imprimir e está dentro da faixa. Então vamos voltar ao exemplo que a gente tinha antes, só para lembrar aqui o que a gente escrevia errado. Essa aqui é a forma errada. Se a gente escrever esse negócio aqui no if, não vai dar o que a gente queria. Então como é que a gente consegue fazer essa comparação da forma correta?
se a gente está dentro de uma faixa, o que a gente precisa que o número seja? Esse número ele tem que ser maior do que 3 e, ao mesmo tempo, ele também tem que ser menor do que 10. Né? Vocês veem que eu já usei na própria fase, eu falei E. E menor do que 10. Né? Então, como é que a gente vê isso aqui? Se o número for maior do que 3 e também esse mesmo número seja menor do que 10. Essa é a forma correta da gente escrever essa comparação de faixa. Né? Então, vamos rodar esse programa aqui só para a gente ver que ele realmente funciona. Se a gente vier aqui no terminal, vamos compilar o programa, que o programa se chama Operadores Lógicos. A gente vê que compila sem problemas, né? E era o que a gente esperava, a gente não escreveu nada errado. Vamos rodar. Então, informa o número. Se eu escrever 1, né, vocês veem que ele não falou nada. Né? Eu não coloquei nenhuma condição de else. Né? Então, se ele não entrou no if, ele não vai imprimir nada. Né? Que é o que está escrito lá no programa. Né? A gente pode ver que só tem a condição do if. Então, se não entrou, não entrou. Beleza. Né? Então, vamos colocar aqui 3, por exemplo. Né? 3 também não entra. Né? Lembrando que quando a gente usa símbolo de menor, a gente está vendo se é estritamente menor, então não pode ser igual. Né? Então, se eu quero saber se o número ele é... Na verdade, ele é maior, né? Ou seja, 3 tem que ser menor do que o número. Então, se o número for igual a 3, não é menor, eles são iguais. Né? Tem que sempre lembrar disso. Qual que é o primeiro número, então, que satisfaz? É o 4. Né? 4 está dentro da faixa. E aí, por diante. 5, 6, 7, 8, 9. Agora, 10, né? Novamente, não vai estar dentro da faixa. Nem 11, nem 12, nem se eu colocar 1231, né? Então tudo está fora, menos 45, né? Todos eles estão fora da faixa. Né? E por fim, se eu digitar 0, o programa encerra. Né? Foi o que eu escrevi aí no programa. Então assim, dessa forma aqui é a forma correta. Né? E por que eu não precisei também colocar parênteses aqui? Porque a precedência desse E é menor do que esses caras aqui. É simples assim. A gente vai analisar as coisas com base na precedência. Né? Se vocês verem aquele site que eu mostrei para vocês no vídeo passado, vocês conseguem verificar isso facilmente. Né? Então, se a gente voltar naquele site que eu mostrei no vídeo passado, né, a gente vê que a gente está usando esses operadores relacionais e a gente está usando o operador E lógico. Né? Então, notem que a precedência dos relacionais é bem maior do que o nosso E lógico. Né? O nosso E que está em 13º na resolução, enquanto que os nossos operadores relacionais estão em 8º. Então, eles vão ser resolvidos antes da gente verificar o E. Então, é bom ter isso em mente. Né? E aí, o que mais a gente poderia fazer aqui? Né? A gente tem também outra comparação. Ou, como é que eu verificaria, por exemplo, se o usuário está digitando algo errado, né? Vamos supor que o usuário fosse obrigado a digitar um número que esteja entre 3 e 10, por exemplo. Né? Que também que acontece muito em exercícios de faculdade, cursos, etc. Né? Então, como é que a gente faria o contrário? Como eu já mostrei para vocês, a gente tem a negação. Né? Uma das formas a gente seria negar isso aqui. Então, eu poderia pegar isso aqui tudo e negar. Né? Ou seja, eu posso imprimir aqui e falar, ó, sei lá, número incorreto. E vocês vão ver que isso aqui vai funcionar. Então, se a gente voltar lá no nosso terminal, né, vamos recompilar agora o programa e vamos testar ele de novo. Né, informe o número. Então, se eu digitar algo que está fora da faixa desejada, menos 1, né, número incorreto. Ele vai avisar para vocês. Né? Digitar 10, número incorreto. Eu tenho que digitar alguma coisa que está dentro, ou seja, 5. Beleza, ele aceitou. Não falou nada pra gente. Não, só que se a gente olhar aqui, né, é um pouco confuso, né, a gente decifrar aqui a condição exata disso, né, porque a gente tem que ver exatamente o que isso aqui quer dizer para depois saber o que a inversão disso significa. Né? Então, assim, tem muitos autores, muitas pessoas que falam que não é muito recomendável a gente usar, né, condições negadas. No geral, o pessoal fala que é melhor colocar a própria condição em si, né? Então, como é que a gente faria aqui nesse caso para, em vez de fazer a negação, a gente ver realmente a condição que a gente quer? Né? Então, a primeira coisa é a gente tirar a negação
E quando que o número vai ser incorreto? Né? O número vai ser incorreto quando ele for menor ou igual a 3, ou quando esse número for maior ou igual a 10. Não é isso que a gente está querendo ver? Você pode até inverter aqui, se achar melhor para ler, né? Se o número for menor ou igual a 3, ou se o número for maior ou igual a 10. Né? Então, nesses casos aqui, o número está incorreto. Então, nessa forma aqui, a gente estaria escrevendo de uma forma mais clara. Ou seja, quando que o número é incorreto? Né? Aqui a gente vê claramente, quando ele for menor ou igual a 3, ou quando ele for maior ou igual a 10. Né? Eu acho que é uma leitura muito mais fácil do que a gente ver a negação dele estar entre 3 e 10. Né? Enfim, nesse caso tudo bem, que é um exemplo meio que simples, né? Mas podem ter outros exemplos, outras situações em que isso não vai ser tão simples assim de decifrar numa primeira batida de olho. Né? Então isso aqui, se a gente rodar esse programa, a gente vai ver que vai dar exatamente a mesma saída que a gente tinha antes. Então se a gente voltar aqui no nosso terminal, né, e rodar novamente esse programa, a gente vai ver que ele tem a mesma saída, ou seja, menos 2, né, incorreto, 1, 2, incorreto, né, 1 também tem incorreto, o próprio 3 também não vale, né. Se escrever 6, ok, né, 6 está entre 3 e 10, não é igual, né, 3 nem é igual a 10, ok. 10 também está incorreto, a gente não pode ser igual a 10, né. A gente vê aqui que o resultado está exatamente igual ao que a gente tinha antes. Né? Então, se eu digitar 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são todos valores válidos. Né? E qualquer coisa diferente disso, né, ele já fala que está incorreto. Só que isso aqui, né, não é bem assim um exemplo de leitura enquanto o número estiver errado. Né? Então, vamos fazer daqui do zero para a gente ver como é que a gente constrói esse algoritmo. Né? Como é que a gente consegue pensar e montar esse laço para manter o usuário digitando enquanto ele não tiver digitado um número correto, né? Então vamos supor que você tem lá, por exemplo, um exercício que fala que ele tem que receber um número, né, um número n do usuário, que vai vir do usuário, né? E lá também fala que esse n, né, tem que ser entre 3 e 10. Né? E nota que isso aqui é a notação matemática, né, que a gente já viu no vídeo passado. Ou seja, esse n ele não pode ser igual a 3, ele tem que ser estritamente maior, que é o que está escrito aqui. Ele também não pode ser igual a 10, ele tem que ser estritamente menor do que 10. Então, isso deixa a gente com os valores possíveis, né, de 4 até 9. Né? São os únicos valores válidos aí. Mas isso aqui é só para a gente pensar aqui de início. Né? Então, o exercício fala isso. Tem que ler o número n do usuário, e esse tem que estar nessa faixa, né? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que ver? A gente tem que declarar uma variável para ler isso, né? Então, a gente vai ter uma variável para ler o número. Né? Eu ainda não inicializei ela, porque a gente não sabe ainda o que a gente vai precisar colocar nela, né? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Como a gente só viu o while até agora, a gente vai ter que fazer um while aqui com alguma condição. Né? E aí, qual que vai ser a condição desse while? A gente tem que ver se o número está em 3 e 10, né? Então, como a gente viu, a gente consegue escrever se o número, né, for maior que 3 e número menor do que 10. Só qual é o problema aqui, né? Aqui, na verdade, a gente está fazendo uma inversão lógica aqui, né? Porque esse laço de repetição, com essa condição aqui que a gente escreveu, ele vai repetir enquanto o número estiver correto. Né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que mantenha ali, porque a gente vai fazer a leitura aqui dentro. Aqui vai ter dentro, vai ter a leitura do dado, desse número. Né? E esse número ele tem que manter a leitura dele funcionando enquanto o cara estiver digitando errado. Né? Então o que a gente tem que ver aqui? A gente tem que ver se esse número, né, se ele for maior, aliás, se ele for menor ou igual a 3, né, esse número não é válido. Ou, como a gente viu antes, o número seja maior ou igual a 10. Então essa aqui é a condição que a gente vai manter o laço rodando. Porque se o cara digitou errado, ele digitou um número que está fora da faixa. E o número está fora da faixa, né? A expressão lógica que condiz com isso é essa aqui. Então beleza, a gente sabe que a gente tem que fazer essa verificação. Né? E aqui a gente já vê, se a gente está usando o número antes de atribuir alguma coisa para ele, a gente é obrigado a fazer uma inicialização. Então ele tem que estar aqui enquanto o número estiver errado. Então a gente vai colocar um número errado. Né? Um está fora da faixa,
Então, quando ele chegar aqui, ele vai entrar no laço. Porque se eu colocar um número válido aqui, 5, né? 5 ele é um número válido, então ele vai bater na condição, já está válido e vai continuar. Né? Não é o que a gente quer. A gente quer ler o número do usuário. Então, por isso a gente põe 1. Né? 1, 2 ou 3, né? Ou 0, né? Qualquer um desses números seria válido nessa situação. Né? E a gente faz a leitura. Né? Seria pegar a leitura aqui do número. Só que a gente precisa também falar para o usuário que ele precisa dar um número para a gente. Né? Então a gente pode colocar aqui inform n. Né? Lembrando que n já foi a descrição que o próprio professor deu. Né? Então, nesse caso não ficaria tão críptico. Né? Colocar n. Porque se o próprio exercício chama de n, né? É meio óbvio que o usuário vai ter que digitar aqui. Só que aí, lembrando que a gente tem que avisar para o cara se ele digitar errado. Porque se a gente deixar só assim, né, vamos ver o que esse código vai fazer aqui nessa situação. Né? Então, se a gente voltar aqui, a gente recompila o nosso programa. E aí vamos rodar inform n. Né? Então, se eu digitar um número inválido, né, vocês veem que ele não fala nada para mim. E se eu digitar um válido também, nada. E aí? Então, como é que a gente vai conseguir verificar se está certo? Né? A gente vai ter que fazer um if. E aqui esse if vai ter exatamente a mesma condição do nosso while. Alguns podem estar pensando, nossa, eu vou ter que otimizar, vou salvar essa comparação em algum lugar para poder reaproveitar, enfim. O intuito do vídeo não é esse, né? O intuito do vídeo é só a gente ver como que a gente constrói, né, um tipo de algoritmo desse. Né? Então, a condição é a mesma, ou seja, se ele digitou inválido, né, a condição inválida é a mesma condição de continuação do nosso laço. Então é exatamente a mesma condição que você vai usar no seu if. Né? Você vai entrar aqui no if e falar número inválido. Favor informar n tal que, né, ele esteja entre 3 e 10. E a gente dá uma nova linha aqui no final. Agora sim, ele vai apresentar para a gente. Né? E aqui embaixo eu vou só colocar, né, um coutzinho para a gente saber que o número está válido. Né? Ou seja, número válido, número válido, né? E n, a gente imprime aqui o valor de n, que a gente está salvando aqui dentro de número. E dá só um endlinezinho aqui também para finalizar essa entrada. A gente volta aqui no terminal, recompila, form n. Né? Então se eu digitar agora, por exemplo, 1, número inválido, vou informar, né? Agora a gente tem uma mensagem, a gente sabe o que está acontecendo, né? A gente sabe que esse valor não é um número válido. E aqui também na mensagem de erro está falando qual que é a faixa esperada de dados. Né? Então, agora se eu colocar, por exemplo, 56, né? Também não aceita. Né? Vou colocar um número grande aqui também não aceita. Agora se eu colocar 5, número válido, n é igual a 5. Então, isso foi só um exemplo, né, para a gente ver assim, a utilização, né, de uma expressão maior, né? A gente vai entrar em mais expressões assim, mais complexas no futuro, mas por enquanto eu acho que é suficiente, né, para a gente ver isso. E por fim, né, eu acho que é uma coisa que é bom notar, por fim não, ainda tem mais algumas coisas, né? Eu acho que algumas pessoas não sabem, mas na linguagem C++, você também tem outro nome para isso aqui. Né? Então assim, vamos até dar um tabzinho aqui, né? Existem outras expressões para isso. No caso da negação existe o not. No caso do e existe o and. E aqui no caso do ou existe o or. Né? E tem gente que não sabe disso. Né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, or, vai funcionar da mesma forma. Né? Ele tem a mesma precedência, é o mesmo, digamos assim, é o mesmo operador. Né? Só tem dois jeitos diferentes de você escrever ele, né? Então, se eu escrever isso aqui, é exatamente a mesma coisa. Né? Se a gente for lá de novo no terminal rapidamente, né, a gente pode ver isso. Né? Vou compilar aqui, você vê que não deu erro nenhum. Form n, 1, está inválido. Né? 123, está inválido. Se eu passar 6, ok. Ainda mais assim, porque o programa você já escreve ele em inglês, né? As bibliotecas que você usa está tudo em inglês e o código em si, normalmente é bom você já escrever ele em inglês também. Então a gente ter esse tipo de
de facilidade, né, de a gente poder escrever também em inglês, é interessante, né? Eu quero or, a gente vê claramente isso ou isso, né? Talvez é até mais claro do que escrever dois risquinhos em pé. Tipo, por mais que a gente saiba, né, que seja um ou, a gente ter a possibilidade de escrever or é muito interessante, né? Isso aqui não é exclusivo de C++, não. C também tem. Só que em C você tem que declarar você tem que fazer a inclusão de um header antes, né? Eu não lembro agora de cabeça o nome do header, mas tem um header que você inclui, que ele inclui isso como se fosse uma macro, né? Na linguagem C. Mas aqui em C++ a gente tem isso nativo, né? Então, mesma coisa o not, né? Poderia colocar not aqui, né? Colocar assim, não isso, né? Ele vai até achar que isso aqui é uma função, mas enfim. A gente tem essa também, né? Em vez de escrever o exclamação, que pode ser esquisito, a gente pode escrever not, né? Fica mais claro aí do que, enfim, usar uma exclamação, né? E depois ficar meio perdido com isso, né? Então é mais uma coisa interessante, né? Para saber sobre esses operadores, né? E por fim, acho que uma coisa legal de notar é em relação à tabela verdade desses dois operadores lógicos, né? O e e o ou, né? Então o que acontece? Se a gente passa duas coisas falsas para o e, o resultado é falso, né? Os dois têm que ser verdadeiros, uma coisa e outra. Né? A mesma coisa aqui, se um dos dois é falso, falso. E aqui também, falso. E por fim, aqui é o único caso que vai dar verdadeiro, né? Se a gente fizer o mesmo aqui para o ou, né? Vamos supor que é a tabela do ou. Então se a gente passa falso e falso é falso. Se for falso e true é true, né? Se for true e falso é true. E se os dois forem true, beleza, é true também. Por que ou? A gente só quer saber de um ou outro, né? Não é como se a gente tivesse... normalmente quando a gente fala ou, a gente tem a impressão de que é exclusivo, né? Eu só posso ter um ou outro, né? Mas no caso da linguagem, é meio que como se fosse uma união, né? Se os dois ali forem válidos, ok. Né? O que importa é que um deles seja. Então, se pelo menos um deles for válido, isso é o que importa, né? E aí tem um efeito legal nisso, né? Como a gente viu, esses operadores aqui, na verdade eu não falei, né? Mas esses operadores, eles são binários, né? Então, ele vai receber aqui uma expressão aqui, né? Expressão 1 e expressão 2. Né? É a mesma coisa para o ou. Ele recebe uma expressão de cada lado. Né? E essa expressão ela vai resultar um resultado aqui booleano, né? Que vai ser isso que a gente está comparando aqui. Né? E se a gente olhar bem, se essa primeira expressão no e for falsa, não importa qual o valor da segunda, o resultado também é falso. Né? E o que acontece aí nesse caso? A gente tem o que a gente chama de curto-circuito, que é uma coisa da linguagem, ou seja, se essa expressão 1 ela já for falsa, ele nem sequer vai testar a expressão 2. Ele vai ignorar. Né? Então, às vezes, você pode usar isso para, talvez, fazer um processamento mais complexo, né? Por exemplo. Eu poderia, por exemplo, sei lá, tentar abrir um arquivo e colocar, né? Se o arquivo abriu e processei o arquivo, né? Processei o arquivo e deu tudo ok, aí ele dá uma mensagem, sei lá, ou produz um log, enfim. Poderia ser algo do tipo, né? Ou seja, se eu não abrir o arquivo, não tem nem porquê ele tentar processar o arquivo, porque não vai estar aberto, né? Então isso é uma característica legal da linguagem. E a mesma coisa acontece também na tabela do ou. Né? Se a gente for olhar aqui, ó, quando o primeiro resultado é verdadeiro, não importa o valor do segundo, a saída é verdadeira. Então no ou a gente tem um efeito contrário, ou seja, se o primeiro for verdadeiro, ele nem quer saber do que está acontecendo na segunda expressão. Ele não vai testar ela e tchau. Basta que uma das duas seja verdadeira. Então, quando é que ele vai verificar a segunda? Só quando a primeira for falsa. Né? Porque se a primeira for falsa, quem vai editar a saída é a segunda. Né? Então, o que a gente pode ver? Que se a segunda for falsa, é falsa. Se a segunda for true, é true. Então, esse é o único caso que ele vai verificar a segunda. Agora, nesses dois aqui, ele faz o curto-circuito. Então, a gente também vai poder ver isso. Eu montei aqui de novo um programa semelhante ao que eu mostrei no vídeo passado.
né? Já até coloquei aqui o end, né? Em vez de usar 2e comercial, eu coloquei a keyword end aqui, para a gente poder também usar. E vamos ver aqui, né? Então, assim, 2 é menor do que 1? Não é. Isso é falso. Né? E lembra que no e, se o primeiro é falso, ele nem sequer vai testar esse set. Né? E eu fiz do mesmo jeito, ou seja, quando eu faço uma comparação com esse aqui, ele imprime na tela, comparando tal com tal. Né? Então a gente vai ver que ele só vai imprimir esse primeiro, ele não vai imprimir 9 maior do que 10, comparando 9 maior que 10, não vai imprimir. Então se a gente voltar agora lá no nosso terminal, né? Vamos compilar agora, mas vamos compilar, chamei o programa de curto-circuito, então vamos rodar esse programa. Vocês veem que ele só imprimiu 2 menor do que 1. E não entrou no if, obviamente. Se a gente voltar aqui no código, né, a gente vê que isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, né, ele não vai entrar aqui dentro. O resultado daquilo é falso, como a gente viu já no outro código. Né? Se o primeiro é falso, né, a resposta é falsa sempre. Então ele já ignora isso aqui, ele nem testa. Né? E aqui a gente pode ver o contrário também. Vamos testar o ou. Né? O ou, se eu colocar aqui, por exemplo, uma condição que resulte em verdadeiro, né, 2 maior do que 1. Você vai ver que ele também não vai imprimir se o 9 é maior do que 7. Né? E vamos novamente colocar isso na prática. Né? Resetamos aqui, compilamos novamente o nosso programa e vamos rodar, executando 2 maior do que 1. Né? A gente vê que ele não testa, não quer nem saber. A primeira condição foi verdadeira, tchau. Né? O resultado da expressão é verdadeiro, não tem o que verificar mais. Então é bem útil isso, né? A gente vê que a gente pode usar isso aqui até nesse sentido, como eu falei, né? Talvez em alguns lugares, né, você consegue escrever uma expressão, né, que às vezes tem um processamento grande associado aqui, talvez uma chamada de função, alguma coisa. Nem sempre é bom fazer isso, né? Às vezes colocar isso aí pode fazer código meio zoeira, mas alguns códigos vai ser aceitável, né? Você vai ter algo que processa mais devagar, você poderia colocar numa expressão, né? Enfim, a gente pode depois ver algum exemplo disso, né? Mas isso aí foi mais para mostrar para vocês, então só para a gente realmente confirmar isso, então vamos colocar aqui se 2 for menor do que 1. Nesse caso aqui a gente vai ver que ele vai imprimir os dois, né? Porque isso aqui vai resultar em falso, e como é um ou, ele tem que testar o outro. Né? Só para a gente garantir que a gente não está pulando nada, que realmente é o que a gente espera que aconteça. Né? Então, por fim, vamos fazer esse exemplo aí. Né? Agora a gente vê, ele executa, né, 2 menor do que 1, e como ele deu falso, ele testa o outro. 9 maior do que 10? Ok, 9 maior do que 10. Então o resultado é true, entrou no if. A gente pode testar também aqui o end, né? Só para não ficar também sem testar. Então vamos lá, se 2 for maior do que 1 e 9 for maior do que 10. Né? Então isso aqui vai retornar verdadeiro. E como isso aqui é verdadeiro, ele também vai verificar o próximo, que também é verdadeiro. Então ele vai imprimir entrou no if, que é o que a gente espera, pelo menos. Né? Então vamos conferir isso. A gente recompila o programa e exatamente o que a gente esperava. Né? 2 é maior do que 1, ok. E 9 é maior do que 7, ok, entrou no if. Legal, né? A gente tem 3 novos operadores para a gente poder, né, construir programas maiores e mais complexos. E agora a gente aprendeu como é que a gente encadeia mais operações. Né? Eu poderia até dar mais um exemplo aqui. Né? Não um exemplo prático, né? Mas assim, vamos só fazer uma coisa, né? Ou seja, vamos supor que a gente tivesse uma condição, e aí, o que acontece, né? Eu talvez precisasse verificar isso aqui também, né? Ou seja, vamos ver se esse número aí, né? A gente tem a mesma verificação, ele está em 3 e 10. Só que às vezes, né, isso aqui não é obrigatório. Né? Então vamos supor que ou o número vai estar entre 3 e 10, ou talvez esteja um número aceitável, né? Ou a gente pode dizer que o número, né, se o número for 15, ele também é um valor válido. Né? E como é que a gente usa isso? Né? Ou. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que colocar, né, lógico, tem que ter um parênteses. Né? O if ele tem que ter
um parêntese próprio, né? A gente escreve tudo dentro do parêntese do if, né? E aqui dentro tem a condição nossa, ou seja, a gente quer ver se o número está na faixa, né? Mas caso ele não esteja na faixa, se ele for 15, tá ok para mim. Né? Então, nesse caso, é um caso especial, ou seja, a gente tem uma faixa de valores de 3 a 10 que é válido, só que a gente também aceita se for exatamente 15. Então, se ele não estiver na faixa, mas for 15, ok. Então, isso aqui seria um exemplo um pouco mais complexo, né? Que a gente já está juntando várias coisas num só. A gente poderia até aumentar isso aqui, né? Por exemplo, se ele for 15, né? Só que ele tem que ser 15 ao mesmo tempo que, sei lá, uma outra, vamos chamar aqui de variável x, né? Ela seja menor do que 40, sei lá. E esse aqui é um exemplo interessante, né? Porque lembra que eu falei, né, que agora a condição de 15 não é suficiente, né? Ele tem que ser 15, mas também essa variável x ela tem que ser menor do que 40 ao mesmo tempo. Né? Ou seja, a gente tem duas condições. Ou o número está entre a faixa de 3 e 10, ou ele é exatamente 15, né? Só que nesse caso a variável x ela tem que ser menor do que 40 também. E o que acontece aqui? A gente não precisaria colocar parênteses, né? Porque, como eu coloquei aqui, isso aqui realmente está na ordem de precedência. A precedência do ou ela é menor do que do e. Então a gente pode até voltar aqui no site para a gente ver. A gente vê que o e ele tem uma precedência maior do que o ou. Então, assim, nesse caso aqui, a gente até poderia, né? A gente até poderia deixar da forma que está. Só que lembra que isso aqui pode ficar confuso, né? Porque apesar de a precedência estar certa, às vezes, assim, você não necessariamente você vai decorar, né, a precedência dos operadores. Né? Um ou outro você acaba decorando, né? Por exemplo, ou em relação a um operador relacional é simples. Né? O ou e o e em relação ao operador relacional, ok. Só que às vezes até em relação aos operadores relacionais. Né? Como a gente viu, o menor maior, menor igual e maior igual, eles estão todos na mesma precedência. E o de igualdade e diferença, eles estão abaixo. Né? Então, às vezes, a gente não lembra disso exatamente. Né? Então, o que seria recomendável aqui? Né? Já que a gente está aqui, coloca parênteses. Né? Fica muito mais fácil da gente ler. Porque a gente bate um olho no if, a gente vê que tem dois parênteses, né, principais aqui, e tem uma condição de ou no meio. Então, a gente já consegue filtrar isso de cabeça. Ou seja, eu tenho duas condições válidas aqui. Né? A primeira condição válida é o número estar entre 3 e 10. Né? Então, se a gente passou para esse lado, lembrando que esse é um operador de curto-circuito, ou seja, se ele chegou aqui, quer dizer que ele não está na faixa, e eu estou verificando se ele fosse 15, e ao mesmo tempo uma variável x tem que ser menor do que 40, para esse if entrar e ser executado. Né? Então, se a gente escreve colocando parênteses, fica muito mais fácil da gente ver, né, qual expressão está acontecendo em qual tempo. Né? Tem gente que não gosta, né? Fala, nossa, porque eu vou encher de parênteses aqui, vai ficar ruim, né? Eu vou colocar aqui tudo sem parênteses, né? Poderia. Né? Você poderia. Como a gente viu pela precedência, isso aqui também estaria correto nessa situação, mas e aí? Né? Como é que a gente bate o olho aqui e sabe exatamente o que está acontecendo? Você teria que parar, lembrar, pô, o ou ele tem a menor precedência, então... Né, eu vou ter que ver aqui do lado 3 e 10, não sei o quê. Então isso poderia tomar muito tempo na hora de você ler um código. E assim, eu gosto, né? Sempre que tem uma condição assim que pode ser interpretada errado, ou sei lá, que vai ficar mais claro se eu colocar um parênteses, eu prefiro colocar o parênteses. Coloco o parênteses, fica claro que a gente vê que tem duas condições grandes no if e tem um ou no meio. Fica claríssimo. Então você consegue dividir. Né? Você vai subdividindo cada parte da expressão e você sabe exatamente, né, qual a condição de validade para entrar nesse if. E acho que é isso, né, por enquanto. Né? Talvez seja... pode parecer um pouco estranho, né, por enquanto, mas conforme a gente for utilizando em outros programas, talvez até caso eu mostre alguma resolução de algum exercício ou algo do tipo, a gente vai conseguir ver, né, todas as interações desses operadores e como utilizar eles de forma correta. Então é isso, pessoal. Né? 3 operadores, né? O vídeo ficou não lembro, talvez ele ficou um pouco maior do que o antigo, não sei. Mas é aquela coisa, né? É simples de quantidade, mas também tem a parte complexa de como eles funcionam, né? E a gente tem que, né, testar todas essas condiçõezinhas aí, né?
fora dar exemplos também, né? Porque eu não gostaria de chegar aqui e cuspir um negócio aqui, né? Um conceito qualquer e não falar nada, né? É bom a gente sempre dar um exemplo, né? Mostrar mais ou menos como é que usa, né? Até um exemplo mais ou menos prático ali para a gente ver assim, a coisa funcionando na prática, né? E acho que fica mais fácil, né? Enfim, né? Da gente conseguir não decorar, mas assim entender, né? Entender e assimilar o conteúdo, né? Mas é isso, né? Eu espero que nessa vez eu tenha conseguido sincronizar o áudio, né? Que no vídeo passado ficou um pouco esquisito aí, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de dar o like aí, né? Quem tiver gostado e tudo mais. Qualquer dúvida também, vocês podem usar os comentários aí embaixo, né? Algumas vezes eu cheguei até a demorar para responder alguns comentários, mas de vez em quando eu olho, né? Então, por mais que eu demore, em algum momento eu vou sanar sua dúvida, né? Mas, enfim, ou não, né? Caso eu não saiba. Então, beleza, pessoal, é isso aí. Então, até a próxima.